Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com o Espírito Santo e eu quero dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você. Eu acredito grandiosamente que esse é um momento reservado pelo Espírito Santo para ministrar o seu coração. Bem, a palavra de hoje ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, e vai do verso 3 até o verso 7, onde a palavra fala sobre a ovelha perdida. Talvez você seja uma pessoa que cresceu e nasceu num berço cristão, mas de fato não conheceu profundamente quem Jesus Cristo é. Ou talvez você seja uma pessoa que conheceu Jesus em algum momento da sua vida e acabou se afastando dele. Talvez você seja uma pessoa que não conhece Jesus, que nunca o conheceu, que nunca teve intimidade, um relacionamento realmente profundo com ele. Ou talvez você seja uma pessoa que orou tanto por algo e esperou, aguardou ansiosamente. E quando você recebeu aquele presente, você percebeu que aquele presente ele te afastou da presença. Enfim, talvez você tenha se identificado com alguma das situações que foram citadas. Você se identificou, que você continue nesse vídeo, porque eu acredito grandiosamente que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração o amor genuíno, verdadeiro e grandioso que Jesus tem por você, que é a ovelha dele. No livro de Lucas, capítulo 15, do verso 3 ao verso 7, nos diz o seguinte: Então, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Para a gente conseguir entender um pouco mais, de uma forma cada vez mais profunda sobre essa palavra, eu pesquisei um pouquinho sobre as ovelhas. E lá dizia o seguinte: dizia que as ovelhas elas são capazes de reconhecer o seu cuidador, ou seja, o seu pastor, pelo cheiro e também pela voz. E ainda que a visão delas não seja tão desenvolvida e aprimorada, elas enxergam bem e possuem uma boa memória, ao ponto de se lembrarem de rostos familiares. É dito também que, por não serem caçadoras, as ovelhas agem normalmente pelo instinto de fugir, por isso precisam da proteção e cuidado do pastor. A visão delas não tem grande alcance, por isso, uma das características delas é andar em grupo, pois quando se afastam, se perdem. E se a gente for realmente analisar algumas características das ovelhas, nós conseguimos ver que nós compartilhamos de alguma dessas características. Como, por exemplo, temos uma visão de muito pouco alcance. Por mais que às vezes nós acreditamos que conseguimos caminhar, que conseguimos enxergar aquilo que está à nossa volta, na verdade a nossa visão ela é muito limitada. Também não sabemos nos proteger de forma eficaz, de uma forma que nós necessitamos do nosso pastor ao nosso lado, nos protegendo e cuidando. E é por isso que o cuidado do pastor é tão essencial na vida das ovelhas, porque é o pastor quem as guia, é o pastor que as cuida, é o pastor que as protege, é o pastor que livra as ovelhas do predador, é o pastor que as alimenta, é o pastor que oferece água fresca e sombra para elas descansar. É ele que conduz com cuidado as ovelhas. E também é o pastor que procura, que vai atrás daquela que se perdeu do rebanho. E o interessante é que a gente acabou de ver que uma das características do pastor é ir atrás da ovelha quando ela se perde, quando ela se afasta do rebanho. E quando a gente para analisar o livro de Lucas, capítulo 15, no verso 4, nos diz exatamente isso. Fala assim: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então nós conseguimos ver que Jesus ele é o nosso pastor. Ele é aquele pastor que cuida de nós, que nos protege, que nos guia, que nos busca no momento em que a gente acaba se afastando. E talvez você tenha se perdido em algum momento da sua vida, quando que por pensar que conseguia realmente enxergar bem, você acabou se afastando porque a sua visão ela tinha um alcance mínimo. Talvez você seja a pessoa que frequenta a igreja, mas na verdade se sente tão distante de Jesus. Ou talvez você seja aquela pessoa que nunca realmente conheceu Jesus. E eu acredito que se você está nesse vídeo, o Espírito Santo vem tocando seu coração para que esse encontro realmente aconteça. Talvez você seja uma pessoa que nasceu no berço cristão, mas não tem uma intimidade, não tem um relacionamento com Jesus, não tem uma profundidade com Ele. E talvez também você seja uma pessoa que até mesmo frequenta a igreja,
mas você se sente tão perdido, você se sente tão longe, tão distante de Jesus. E hoje em dia você vem almejando um relacionamento, você vem almejando uma profundidade, um mergulhar cada vez mais profundo em quem Cristo é, em conhecer verdadeiramente e grandiosamente o coração de Jesus. E talvez até mesmo passe no seu coração, tá, Jesus, vem ao meu encontro, mas eu não tenho nem ao menos força para continuar, eu não tenho nem ao menos força para ir até Ele e para caminhar com Ele em direção a voltar para o campo, em direção a voltar para onde Ele deseja que eu esteja. Mas aí Jesus nos diz assim: e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Jesus deseja que você entenda que no momento em que Ele te encontra, Ele não encontra você pensando que você é um fardo que Ele precisa recolher e levar de volta. Mas a palavra mesmo nos afirma que Ele alegremente leva você sobre os ombros. Jesus é aquele que ajuda você a caminhar, que te leva. A palavra nos revela algo poderoso, que Jesus deseja que isso venha estar firmado no seu coração. A palavra alegremente. Jesus, quando Ele te vê, quando Ele encontra você que antes estava perdido, Ele não vê você como um fardo, mas Ele vê você com grande alegria. Existe dentro de Jesus uma grande alegria quando Ele encontra aquela ovelha perdida, quando Ele encontra aquele filho que tinha se distanciado dele. E a palavra nos continua dizendo que alegremente Ele coloca a ovelha sobre os ombros. Então Jesus não é aquele apenas que vai ao encontro, mas Ele é aquele que pega você pelo colo e te leva como um filho amado. Já no versículo 6 nos é dito o seguinte: ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Você entende a força não apenas da frase como um contexto geral, mas a palavra minha? Quando ele fala minha ovelha perdida, ele se refere à sua identidade. E qual é a sua identidade? Ser filho amado, desejado. Ele não apenas fala sobre uma ovelha que estava perdida, mas ele fala a minha ovelha. Ou seja, você é dele, você pertence a ele. Essa é a sua identidade. Filho amado e desejado. A alegria é um sentimento que invade grandiosamente o coração de Jesus quando ele encontra a ovelha. Você não é alguém que Jesus vê como apenas uma obrigação, mas Jesus vê você como filho, colocando sobre você uma identidade, a identidade de pertencimento. O versículo 7 também nos afirma que haverá uma grande alegria no céu pela volta envolvida em arrependimento. Venhamos a reconhecer uma dependência total que nós temos em Jesus, bem como a dependência de estarmos firmados dia após dia nele. Então que nesse momento você se arrependa e fale para Jesus o quanto você necessita dele, que você venha demonstrar a Jesus o quanto você se arrepende de ter saído dos caminhos dele e o quanto você deseja voltar aos braços do seu pastor, que você reconheça a Jesus que você não consegue caminhar sem ele e que você não deseja caminhar sem ele, mas que você deseja ter uma dependência em quem Jesus é, uma dependência no cuidado dele sobre a sua vida. Jesus, ele é o bom pastor que vai ao seu encontro, e quando ele te encontra, a palavra nos revela que alegria é o sentimento que invade o coração de Jesus quando ele encontra a ovelha perdida dele, porque assim como ele diz, a minha ovelha perdida, eu encontrei a minha ovelha perdida. E na pesquisa que eu fiz, também nos revela que as ovelhas reconhecem o pastor através da voz deles. E olha que interessante, porque no livro de João, capítulo 10, verso 3, nos diz o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós conhecemos a voz de Jesus e nós precisamos ser obedientes a essa voz que nos chama para perto, que nos chama de filhos, a voz que revela a nossa identidade. A Bíblia também nos diz o seguinte: Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai
e dou a minha vida pelas ovelhas. Então nós temos um pastor que se alegra grandiosamente quando encontra a ovelha perdida. Nós temos um pastor que vem ao nosso encontro. Nós temos um pastor que nos leva nos seus ombros no momento que nos encontra, porque ele sabe que o caminho que nós percorremos foi um caminho árido, um caminho difícil, e que muitas das vezes nós precisamos ser levados por ele, nós precisamos da ajuda dele. Talvez você não tenha vindo de uma família cristã, mas o Senhor, Ele deseja te dizer que uma família cristã pode vir através de você, se você se arrepende de todo o seu coração e busca a presença do seu Senhor. Então, que você venha decidir fazer parte da família de Jesus, que você venha se arrepender de todo o seu coração, que você venha buscar Jesus de uma forma que você nunca buscou. Eu oro em nome de Jesus para que essa palavra tenha atingido grandiosamente o seu coração e para que o Espírito Santo venha ministrando cada vez mais em você aquilo que Ele deseja fazer em você e através de você. Que você volte para Jesus entendendo que Ele é o bom pastor e que não existe vida longe dele. Que a palavra de hoje tenha falado grandiosamente ao seu coração. Eu oro em nome de Jesus para que você venha ter um encontro com Ele e para que você trilhe o caminho de volta com Jesus, porque 99 não é 100. E Jesus, Ele vai ao seu encontro, Ele busca você. Essa foi a palavra de hoje, espero que a palavra tenha falado com você. E fique com Deus e até o próximo vídeo.